Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estou muito feliz de estar gravando esse primeiro vídeo do canal e a gente vai estar direcionando aqui uns temas muito edificantes para nossas vidas, amém? Quero convidar você a ficar nesse vídeo, não saia desse vídeo, em nome de Jesus, clica no joinha aí, clica no se inscrever e também no sininho para o YouTube ver que esse canal é relevante para ele notificar para as outras pessoas também, tá bom? Vamos nessa? Okay, let's go. Beleza, pessoal? O primeiro assunto que eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo é evangelismo. Uma das coisas que a gente aprende sobre evangelismo é que evangelismo é levar as boas novas às pessoas, certo? E o primeiro tema que eu quero trabalhar com vocês nesse primeiro vídeo, vamos fazer algumas sessões desse vídeo sobre esse assunto e logo após seguida, logo mais para frente, a gente vai sendo direcionado a outros assuntos, tudo certo? Primeiro assunto, evangelismo. Vamos ler uma frase aqui comigo para a gente iniciar como ponto de partida. Vamos ler uma frase de início? Evangelismo é compartilhar as boas novas, dizendo que a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo venceu o pecado. O pecado nos separa de um Deus santo, mas as boas novas é que podemos nos aproximar de Deus e ter a certeza da eternidade com Ele no céu, se acreditamos em Cristo Jesus. Então, a gente pode ver que o evangelismo, o evangelho, são as boas novas que a gente leva para aquele que ainda não conhece a palavra de Deus. Assim como um dia a gente foi alcançado por Cristo Jesus, através de alguma vida, através de um amigo seu, através de algum familiar, aquela pessoa foi instrumento de Deus na sua vida. E nós temos que levar esse ritmo também, esse ciclo de começar a ganhar vidas para Jesus, assim como a gente foi ganhado um dia. E como ponto de partida, para a gente começar esse primeiro assunto, essa primeira aula, eu quero ler com vocês Marcos 16:15. Se você tiver com a sua Bíblia, abre comigo. Em nome de Jesus. Diz o seguinte: Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Jesus não só direciona a gente a pregar o evangelho, mas ele dá uma advertência para a gente, como uma afirmação também. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Ou seja, o evangelho não é só para uma pessoa produzindo no coletivo, é para todas as pessoas que estão dispostas a crer. Então, você na sua rua ou na sua vizinhança, pode ter alguém precisando dessa palavra. E eu quero desafiar você a evangelizar para essa pessoa, a evangelizar para o seu vizinho, para o seu amigo, ou até mesmo para um familiar. E isso é muito importante, porque o evangelho ele deve estar incluído nas nossas vidas. Se não fosse o evangelho, nós não estaríamos aqui nesse momento. Se não fosse a palavra de Deus, nós não estaríamos falando sobre isso agora. Compreende isso? Então, um ponto principal que eu quero falar com vocês o que prega o evangelismo. A pessoa que prega o evangelismo. Olha, presta atenção. A evangelização nos revela o grande amor de Deus para a humanidade. Deus este que busca restaurar o homem decaído, dando-lhe uma nova perspectiva de vida através do anúncio de boas novas. Ou seja, o evangelho ele transforma a pessoa. Quando a pessoa aceita a palavra de Deus, ela começa a entender por que ela passa tanta coisa, né? Por exemplo, quando a gente estava no mundo, a gente se frustrava, a gente batia a cara no chão, a gente só se frustrava. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece o poder do evangelho, os nossos olhos eles se abrem, os nossos olhos eles começam a enxergar o verdadeiro motivo de tudo isso acontecer, porque toda ausência de Deus é uma tendência a fracasso. Então, se Deus não tiver em nossas vidas, a gente só vai tender a fracasso. Compreenda isso em nome de Jesus. Uma das coisas que me enfatiza no Evangelho é que o Evangelho não só transforma, mas ele molda a incentivar a você compartilhar aquilo que você aprendeu, sobre o que Jesus lhe ensinou, sobre o que você aprendeu quando você aceitou Jesus. E é um ensinamento, até quando a gente aceita Jesus.
Se você se lembrar do primeiro dia que você aceitou Jesus, é, você vai entender a iniciativa que você teve até hoje, para onde você chegou até hoje. Porque, tipo assim, a gente foi conquistado por uma palavra, por causa que alguém evangelizou pra gente, alguém pregou no púlpito, alguém pregou pra gente em nossas casas ou em qualquer outro canto. A gente foi alcançado pela palavra de Deus. Nós fomos resgatados por Jesus. E a revelação do amor de Deus é para todos os povos. Ou seja, não tem não tem aquela preferência, é para todos. Jesus quer, ele ama todos da mesma maneira que ele me ama, ele ama você e ele ama qualquer um. Então, a gente pode ver essa afirmação que é muito linda também, para que estes venham chegar-se a ele, para o louvor e glória de seu nome. Ou seja, toda vez que nós somos conquistados por Jesus, toda vez que a gente alcança uma vida para Jesus, a gente começa a glorificar o nome de Jesus através da nossa iniciativa. É tanto que hoje nós somos instrumentos de Jesus. E eu quero dizer para você, você é instrumento de Deus na vida. Você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém. Deus te fez um instrumento. Você aceitou Jesus por um propósito. Ele já preparou esse propósito e ele quer cumprir na sua vida. Não se rebaixe, não se sinta menosprezado, não se sinta incapaz, não se sinta isso, não sinta essas coisas. Jesus nos deu um espírito de ousadia, não de covardia. Então vamos começar a criar esse hábito de levar a palavra onde a gente for, não ser transformado pelo ambiente, mas transformar o ambiente para a glória de Deus. Então, outro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Qual é o verdadeiro evangelismo? O evangelismo verdadeiro olha primeiramente para Deus, ou seja, nada de gloriar o homem, nada de vangloriar-se a si mesmo. Tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus. Ou seja, o verdadeiro evangelismo é aquele que glorifica a Deus. Não é porque eu conquistei uma vida para Jesus que eu sou melhor que alguém só porque o outro não conquistou. Nada a ver isso. Nós estamos falando de coisas que é só para a glória de Deus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com as minhas obras. Tem a ver com o evangelho de Cristo. Então, hoje, nós precisamos glorificar mais o nome de Deus que eu diminua e que ele cresça. Que eu diminua e que ele cresça. Ele deve crescer e eu diminuir. Ele deve crescer, eu devo diminuir. Ele deve ser glorificado, eu devo diminuir. Porque é para a glória dele e não para a minha. Então, a gente pode compreender que o verdadeiro evangelismo, ele olha primeiramente e é o principal para Deus. Amém? Lá em Romanos 1, no versículo 5, diz assim: por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como os apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. Ou seja, nós devemos obedecer a Deus, nós devemos glorificar o nome dele através do que fazemos. Aliás, uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente não precisa, a gente não tem, o ser humano ele não tem a capacidade de ser glorificado. O ser humano ele não tem essa capacidade de ser glorificado, de receber glória. Ele não tem essa capacidade. Só Deus tem essa capacidade de ser glorificado. A gente não, não suportaria essa coisa, mas nós temos a oportunidade de engrandecer o nome. Ele é o único digno de louvor, de honra e de toda a glória. Amém? Então, nós precisamos entender hoje isso para que a gente possa parar de se orgulhar, porque por causa daquilo que nós fazemos e começar a glorificar Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez nas nossas vidas e por essa oportunidade de estar contribuindo com o reino dele. Nós servimos a um Deus que nos serviu primeiro. Jesus veio para servir. Jesus ele nos serviu primeiro. É tanto que tantas coisas que ele ensinou aos discípulos dele e também o sacrifício dele. Jesus ele veio para entregar algo, ele veio para entregar salvação. E essa salvação ela tem que ser anunciada. Do que adianta a gente só olhar para o sacrifício de Jesus, mas não entender o porquê foi aquele sacrifício? Aquele sacrifício ele conquistou nossas vidas um dia. Eu quero fazer uma pergunta a você. Qual tem sido o seu nível? Qual tem sido o seu nível de evangelismo? Você tem evangelizado pessoas onde você está, no seu trabalho, no seu colégio? Não importa o lugar que você esteja. Nós temos que anunciar a palavra. A palavra ela deve ser pregada em qualquer canto que for. Não importa o lugar, a palavra tem que ser pregada.
Nós temos que ser boca de Deus aonde a gente for. Nós temos que ser boca profética aonde que a gente for. Aonde a gente pisar, Deus vai abençoar, porque você é instrumento de Deus. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, para a gente já ir finalizando, que é os pilares do Evangelho. Ou seja, tem diversos pilares, mas eu quero usar só dois por enquanto com vocês. Conhecimento, que é uma das coisas que a gente precisa ter, que a gente precisa consumir, e a simplicidade, ou seja, o Evangelho, cara, ele é simples, ele não é difícil, é só você compreender. É tanto que a salvação não é pelas obras, mas pela graça. E para a gente compreender o evangelismo, um dia a gente precisou de uma palavra. Um dia a gente foi acolhido por Cristo. Um dia Deus nos resgatou. Hoje a gente precisa tirar essa religiosidade do nosso coração e parar de ser soberbo nos lugares que a gente vai. Só porque a gente é cristão não significa que a gente é maior, é melhor ou maior que outras pessoas. Nada a ver isso. A gente precisa reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos pessoas que nós não somos nada sem Cristo. Nós precisamos entender isso, porque nós entendemos que nós somos diante de Deus, nós entendemos que Ele é nas nossas vidas. Então hoje, preste atenção nisso, o Evangelho não é sobre religiosidade, é sobre graça. O Evangelho não é sobre coisas que nós achamos, mas pelo que está na palavra. Então entenda isso hoje. A evangelização nos revela o grande amor de Deus para a humanidade. Deus este que busca restaurar o homem decaído, dando-lhe uma nova perspectiva de vida através do anúncio de boas novas. Nós começamos com o Evangelho, nós praticamos o Evangelho e nós vivemos pelo Evangelho e permanecemos pelo Evangelho por causa de Cristo. Nós permanecemos no Evangelho porque Cristo nos evangelizou um dia. Cristo trouxe essas boas novas. Hoje a gente é liberto por causa dele. Não é por causa de nós, mas por causa dele. Vamos viver uma vida a partir de hoje evangelística para glorificar o nome do Senhor, porque ele é digno de honra, de glória, de todo o engrandecer. Deus convida nós para não só praticar as boas novas, mas para vivê-las e também compartilhá-las. Hoje eu convoco você e desafio você a não só viver a palavra de Deus, mas compartilhar aquilo que Deus fala com você. Porque assim como você precisa da palavra de Deus, assim como eu preciso, assim como nós precisamos da palavra, tem outras pessoas que precisam também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e seja bem-vindo mais uma vez a esse novo ciclo. Estou muito feliz. Espero que Deus tenha falado muito com você e que nós possamos hoje praticar esse novo estilo de vida evangelístico. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e viva o Evangelho em nome de Jesus. Amém?